Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa 14ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Tema: ética e cidadania. Iremos falar de quadriláteros. Cidadania. A cidadania designa, de modo geral, tudo aquilo que tange a posse de direitos e deveres de um povo num território. A cidadania é a expressão máxima do direito, pois este existe para os cidadãos. Estes atributos, de toda forma, são direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Contudo, cidadania também significa obedecer às leis e às normas nas quais se baseiam os direitos dos cidadãos. Etimologicamente, a palavra cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Portanto, os cidadãos ou civis possuem os direitos civis, políticos e sociais que emanam da nação. É importante notar que a cidadania é um processo contínuo e que em constante transformação, quase sempre cumulativas. Fica claro o fato de a nacionalidade ser um pressuposto da cidadania. Atualmente, está também identifica-se com a maioridade, pois está fundamentada no processo educativo que forma o cidadão, tornando-o apto à cidadania. Deste modo, aqueles que muitos jovens e muitas vezes os estrangeiros não estão preparados para o exercício da cidadania num determinado território ou cultura. Por esta intrinsecamente ligada à noção de direitos. A cidadania pressupõe, em contrapartida, deveres, ou seja, para que tenhamos o direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer, temos o dever de cumprir as leis, eleger os governantes e pagar os impostos. Podemos ainda classificar os direitos do cidadão pela sílaba TH, Marshall, 1950, como sendo de natureza civil, ou seja, aqueles inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, o direito à prioridade e à justiça. Existem aqueles de natureza política, como o direito de participação do exercício do poder político, elegendo e sendo eleito. Por fim, os direitos de caráter social, como o bem-estar econômico e social. De modo ideal, a cidadania seria o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais, numa completa liberdade participativa, posto que a cidadania não acorde com individualismo ou a passividade. Falando a cidadania na história. Vamos lá. Apesar do conceito de cidadania definir-se na Grécia clássica e na Roma antiga, podemos notar os atributos embrionários em várias cidades da antiguidade. Se considerar que valorizavam seus habitantes únicos, que podiam decidir os rumos da cidade, em detrimento daqueles que fossem estrangeiros. De toda forma, em Atenas, a prática cidadã se configurou de acordo com nossa compreensão, devido à democracia, ao regime político que favorece a cidadania. É importante destacar que, em toda a Grécia, assim como Atenas, somente os homens livres e nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos. A minoria da população, no caso. Prática
essa que foi adotada pelo Império Romano durante séculos. Desse modo, os comerciantes estrangeiros, escravos e as mulheres eram excluídos do direito de cidadania. Só no final do século XVIII, com o surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação, o termo cidadão passou a designar aqueles que habitavam a cidade, especialmente nas colônias das Américas Inglesas. Mas, adiante, com a criação do Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, o crescimento dos movimentos sociais e a participação popular na vida pública. Os direitos sociais são identificados como os principais atributos da cidadania. Falando de quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, com o fato de possuírem apenas 2 diagonais, ou de a soma de seus ângulos internos ser sempre igual a 360. Portanto, todas as figuras que vocês conhecem como quadriláteros, os ângulos internos é igual a 360 graus, somando todos. Vamos lá. Elementos que compõem um quadrilátero. Temos lá, vértices, são os pontos de encontro entre 2 lados. Ângulos internos, são os ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Ângulos externos, são ângulos formados pelos prolongamentos de um lado de um polígono. Um ângulo externo sempre é suplementar ao ângulo interno adjacente a ele. Ou seja, se o ângulo interno tem a medida igual a 90 graus, o ângulo externo será muito maior do que o ângulo interno, pois ele é o complemento para um círculo completo que mede 360 graus. Ok? Diagonais. Diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de retas que ligam 2 vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Aqui nós temos um exemplo de um quadrilátero, certo? Vamos conhecer esses elementos localizados. Temos aqui o vértice, um vértice que é o ponto de encontro. Aqui temos ali um vértice, aqui também temos outro vértice, aqui temos outro vértice e aqui outro vértice. Portanto, um quadrilátero ele tem 4 vértices. Ângulos. O ângulo interno é basicamente um traço que você fará de um lado ao outro lado. Olha, aqui é um ângulo, aqui também será outro ângulo e outro ângulo. Portanto, temos 4 ângulos internos. E externo, nós temos, olha, um ângulo, aqui outro ângulo e, por fim, outro ângulo. Portanto, também nós temos 4 ângulos externos. Diagonais. Eu vou traçar de um ponto a outro, ó, que passe pelo centro da figura. Tracei uma diagonal, tracei outra diagonal. Portanto, só consigo traçar 2 diagonais, certo? E o lado é um segmento que liga um vértice a outro. Puxei daqui para cá, um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Portanto, um quadrilátero tem 4 lados, ok? Conhecemos os elementos, agora vamos continuar a nossa aula. Um quadrilátero, ele pode ser convexo quando está completamente em um semiplano formado pela reta que resulta no prolongamento de um de seus lados.
Classificação de quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados. Aqueles que possuem lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. Os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos e outro não são chamados de trapézio. A terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem paralelismo algum entre seus lados. Existem vários tipos de quadriláteros. Trouxe alguns exemplos, como retângulo. Os retângulos são paralelogramos, cujos ângulos internos são retos, daí o nome retângulo. Losango. Os losangos são paralelogramos, que possuem todos os lados congruentes, isto é, são paralelogramos equiláteros. Caso você tenha ficado com dúvida em relação aos temas abordados, você pode estar entrando em contato com o professor e tirando sua dúvida. Desafio. Desenhe um quadrilátero e escreva as características dessa figura. Como? Como aquele exemplo que eu trouxe. Você vai desenhar a figura e vai dizer quantos vértices ele tem, quantos lados ele tem, quantos ângulos internos ele tem, quantos ângulos externos ele tem. É basicamente isso. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de curtir, deixar o like e compartilhar os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.